Hoje nós vamos reagir a Hazbin Hotel, um insuportável que é tão ruim. Não sei, não vou opinar porque eu não assisti, mas eu também não me importo muito com spoiler, então simbora, porque provavelmente não vou assistir. Qual animação adulta bizarra vocês gostariam de ver uma análise aqui no Viajante Galáctico? E pra minha surpresa, Hazbin Hotel ganhou de lavada. E no post eu me deparei com comentários do tipo: destrua Hazbin Hotel imediatamente. Caralho. Misericórdia, só existe a espada e o sangue dos nossos É tão ruim assim, chato? senhores. Nesse momento eu confesso que eu me assustei um pouco, pois até então eu nunca tinha entrado em contato com absolutamente nada relacionado a Hazbin Hotel. E então eu fui assistir a primeira temporada na Amazon Prime Video. Ok. E, cara, sem sacanagem, eu não terei clemência. Que desenho ruim, cara. Eu me amarro em chupar. Que mato se fala pi. Pirulito, seu safadinho. Vai tratar essa mente poluída. Ok. Beleza. Saúde Tá começando bem. nutrientes essenciais, mais disposição, Activia. Pra cada você, Integra. A análise completa de Hazbin Hotel. E eu acho que a gente vai ter spoilers aqui, fique esperto. Mas primeiro, Já vimos nesse seu like, videozinho? fortalecer, porque ele é bem importante. Nem sei, Também se né? inscreve no canal, ativa Provavelmente não tô vendo assistir, então whatever. o sininho Não e ligo pra segue lá. spoiler. Eu não vou opinar muito não, porque Então, sabendo eu disso, vamos parar com a enrolação whatever. e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, a história de origem de Hazbin Hotel nessa altura do campeonato todo mundo conhece. A criadora é a Vivienne Medrano, uma artista e animadora que passou anos da sua Nunca vi. vida, desde a infância até a fase adulta, desenvolvendo os personagens de Hazbin Hotel. Quando ela estava na Ok. faculdade, ela produziu uma webcomic chamada Zoofobia, que ficou bem famosa na época, permitindo que ela criasse um Patreon para receber doações mensais dos seus fãs para financiar futuros projetos. E com esse dinheiro, ela produziu o episódio Ok. piloto de Hazbin Hotel, que foi lançado em 2019 no YouTube, sendo um sucesso estrondoso ao ponto de Caralho. chamar a Porra. atenção do estúdio A24 e da Amazon Prime Video, que decidiram injetar grana no projeto e transformar aquele episódio independente do YouTube em uma série animada profissional de verdade. A origem da produção de Hazbin Hotel realmente é muito maneira. Só que o lado triste dessa história é que, infelizmente, horrível. Hazbin Hotel, a série animada da Amazon Prime Video, não é um desenho bom. E é agora que a gente começa a nossa análise. Sabe quem eu sou? Eu sou a portadão, a pica primordial. Tudo quanto é roupa partiu de mim. Você tá afim da baqueta dele? Uau! Eu sou o rei da Tira, caralho! O inferno tinha um problema de superlotação, então anualmente anjos desciam do céu para exterminarem um determinado número de almas pecadoras para que o inferno pudesse ter mais espaço e também para evitar que pecadores eventualmente se Ok. unissem e atacassem o paraíso. Então, a fim de acabar com esse problema de superlotação de uma maneira mais pacífica, Charlie Morningstar, a filha de Lúcifer e princesa do inferno, cria o Hazbin Hotel, um local onde seus hóspedes passam por uma reabilitação que, se bem sucedida, a alma pecadora será purificada e assim ela será enviada para o paraíso. O problema desse plano é que no inferno só tem filha da p... Ninguém quer ser Não purificado, funciona. então iremos embarcar nas desventuras de Charlie para conseguir concluir o seu objetivo e salvar a alma daqueles que ela considera o seu povo. Eu consigo. Sei que os anjos vão apoiar. Tem música ainda no coisa. Ok. Pra que meter uma música no meio do Toda a desenho? animação e toda a ideia que molda esse universo é muito boa. O plot
plot dessa animação de fato é muito criativo e tinha tudo para render uma ótima história. O que ferra tudo é que esse show acaba sendo destruído graças à escrita podre que o roteiro tem. Pelo show ter essa temática mais pesada e sombria, era praticamente uma obrigação que ele tivesse um humor que seguisse o tom da história. Afinal de contas, você tá fazendo uma série de comédia onde os protagonistas e personagens secundários são demônios vivendo no inferno. Eles não são criaturas com bons valores morais. Então era a oportunidade perfeita para os caras apostarem em um humor mais pesado, mais ácido. Só que a escrita dessa obra faz isso? Não. É claro que não. Ele segue justamente o padrão de humor genérico de desenho animado de adulto ruim que a gente tanto usou aqui no canal desde 2018. Que é aquele pacote básico de piada de sexo, palavrão pra caramba, violência desenfreada e uma pitadinha de piadas com figuras bíblicas que nesse contexto até fazem sentido, porém as piadas são muito ruins e batidas. Pega, por exemplo, o personagem do Adão. Todo mundo sabe que no contexto da Bíblia, Adão é o primeiro humano. Sendo assim, ele pode ser considerado o pai da humanidade inteira, já que biologicamente todo mundo é descendente dele. E qual é a forma genial que o roteiro tem pra parodiar o Adão? Vamos colocar ele como um tarado degenerado pervertido que é viciado em sexo e que só liga pra isso. Que original. Olha só, temos o gênio da criatividade aqui. O texto é muito pobre, pois as piadas do show são única e exclusivamente focadas em excesso de palavrão e piada com pinto e brioco. Na verdade, essa é literalmente a única piada que a primeira temporada tem. É extremamente repetitivo. Podre, velho. E o pior é que o problema não tá só no foco excessivo desse único tema, até porque vários dos meus filmes de comédia favorito possuem esse estilo de humor. Só que a diferença é que lá nós temos uma boa storyline e uma boa construção nas sketches de humor. O contexto na hora de contar uma piada faz muita diferença. The Big Bang Theory e Shrek 2 são até hoje as únicas obras de comédia que fizeram uma piada de peito. Eu sei, e você também sabe. Só quem tem pomarola tem molho. Que é a piada mais pateta e idiota que existe e que eu genuinamente achei engraçado. Ei, cacetada, Shrek. Acho que você tomou a poção peidando para sempre. Isso só aconteceu por conta do contexto, por conta da história que estava sendo construída em torno daquele episódio. E é isso que separa boas obras de comédia das ruins. A história que gira em torno da piada. Existe uma diferença muito grande entre piadas e bobagens faladas aleatoriamente. E esse é o caso das piadas de Hazbin Hotel. O roteiro não constrói uma punchline pra piada. Os personagens vão simplesmente falando um monte de besteira ao longo de 20 minutos e o roteiro acha que tá sendo o rei da comédia madura porque os personagens estão falando um monte de putaria e palavrão sem nenhum contexto. A primeira temporada de Hazbin Hotel tem 8 episódios. Você acaba se tornando meio chato, né? Talvez. Não sei. Eu não assisti então. Episódios. Eu só ri uma vez. Que é uma hora lá que o Adão faz um trocadilho com o nome da VEG que, na minha opinião, ficou engraçado. Não é o ápice do humor, mas eu soltei um haha. Agora, as demais piadas de Hazbin Hotel, cara, é literalmente isso aqui. Já vou dar um corte no vídeo aqui rapidão. É isso. Até daqui a pouco. Já volto. Voltei. Eu voltei. Agora pra uma obra de comédia, o que define a qualidade do roteiro é a construção das suas piadas. Mas Hazbin Hotel é aquele tipo de obra que tenta contar uma história mais intrigante, com mistérios interessantes, desenvolvimento de personagens, ao mesmo tempo em que ele também tira sarro de toda aquela situação. Então sim, a história é um elemento bem importante para a série de Hazbin Hotel. É só você olhar o conceito que a série tem, que é muito bom, e que nas mãos de um roteirista mais capacitado, poderia render uma história bem divertida e interessante. Coisa que infelizmente não aconteceu com o produto final, que é uma execução bem fajuta. Meu Deus, que bagulho! O ritmo da história é terrível. No primeiro episódio temos a apresentação do plot, que é a Charlie tendo uma reunião com o Adão para explicar o objetivo do Hazbin Hotel de converter almas pecadoras e fazer com que eles sejam promovidos ao paraíso, mas o Adão é um
Ok. Beleza. Com ela, ele nem escuta o plano da Charlie e ainda avisa que o massacre de almas infernais não vai mais ser anual como era antigamente. Agora o massacre iria acontecer a cada 6 meses. Caralho. Ela te pergunta se a menina tá morta. Ela tá morta no inferno. Como diabos eles morrem de novo? Charlie tem 6 meses pra provar que o Raspbian funciona para que assim ela consiga acabar com os extermínios de uma vez por todas. Essa é a apresentação da trama da primeira temporada. Durante os episódios 2, 3 e 4, não acontece absolutamente nada. E a história só começa a andar de novo a partir do episódio 5. Antes disso, é só um monte de personagem conversando nada com nada durante 20 minutos. O que, é claro, até não seria um problema caso essas conversas fossem engraçadas e rendessem tramas divertidas. Afinal de contas... São fillers. São 4 episódios de fillers. Estamos falando de uma série de comédia. O episódio pode até não ter uma trama que agregue tanto valor à narrativa principal. Portanto que ela seja engraçada, tá valendo. Mas como eu já expliquei, as piadas de Raspbian Hotel são terríveis. Então você assistiu os primeiros 4 episódios onde a trama não avança, nada de interessante acontece, e os personagens só ficam falando um monte de baixaria aleatória que não tem graça nenhuma. Cara, assistir os primeiros 4 episódios de Raspbian Hotel é uma experiência insuportável. Mano, é tão irritante que eu genuinamente tava pensando em dropar da série no episódio 4. Ainda bem que eu não assisti, porque provavelmente eu ia dropar no episódio 2. No primeiro mesmo Tive que episódio. ter muita força Tá de ligado? vontade pra terminar a primeira temporada porque não tava sendo uma experiência Coisas que eu agradável. não gosto já Eu terminei a dropo primeira no temporada primeiro de episódio. Raspbian Hotel na raça e pelo que eu pesquisei da segunda temporada, aparentemente ela é tão zoada quanto a primeira, então eu nem perdi meu tempo. Minha vida tá muito feliz por não saber o que acontece na segunda temporada de Raspbian Hotel. Foi mal aí, não vou assistir. O Vin Diesel de Tatuapé consegue ser mais engraçado que essa merda dessa série. Viva que foi! Do Manoleiro Longueirões! É uma engraçada de hoje! My name is... É só a partir do episódio 5 que a história começa a avançar de verdade. E aí nós pelo menos temos algo minimamente interessante acontecendo. E é esse o ponto que me pega, pois o núcleo da história é interessante e temos ideias de plot que possuem muito potencial narrativo. O foda é que a execução é terrível. Isso porque ou o roteiro apresenta pra gente um plot que é interessante, mas esse mesmo plot é deixado de lado durante um baita tempo. E aí do nada o roteiro lembra que esse plot existe e resolve desenvolver ele nos 45 do segundo tempo de um jeito super corrido, e a sua conclusão não é nem um pouco satisfatória. Ou então o roteiro apresenta um plot que tem um baita potencial narrativo, porém as decisões criativas desse plot são as mais questionáveis possíveis e que acabam inclusive gerando furos de roteiro na história de um jeito mega desnecessário. O roteiro de Raspbian Hotel é tão podre que ele não consegue estabelecer coisas básicas como regras de universo. Por exemplo, o que uma alma precisa... Ok. Beleza. Ok, as regras não são consistentes. É uma resposta narrativa bem simples, mas o roteiro deixa bem claro que ninguém sabe, inclusive os anjos. A impressão de que ser mandado pro céu ou ser mandado pro inferno é uma coisa completamente aleatória, já que nos dois temos pessoas boas e pessoas ruins. Sendo assim, o roteiro perde muita força, pois como não existem regras definidas, temas como corrupção no paraíso não são trabalhados da maneira como deveria. Você nem mesmo compra que eles são malvadões e desgraçados como o roteiro tenta vender. Tipo, você quer que eu odeie um anjo porque ele matou um demônio canibal? Vai se ferrar, mano. Quem escreveu essa merda foi o Adi Shankar? Ele não quer aqui. O que consegue deixar tudo ainda mais insuportável são os musicais. Dei um tiro na cara dele. Pra que criar criar musicais em desenho que praticamente não existe, cara. Não é apenas a qualidade das músicas, mas sim a forma como elas são encaixadas
encaixadas dentro da história. Algumas fazem sentido e conseguem cumprir o seu objetivo de desenvolver um personagem, evoluir e crescer o seu papel dentro da trama. Eu curto a cena em que a Charlie canta para convencer o grupo de canibais a se juntarem a ela na batalha contra o Adão. E apesar do arco da Veg sendo treinada pela Carmilla ser bem forçado e sem sentido, o encaixe do musical na cena de treinamento ficou bem feito. Eu só não digo que eu gostei da cena porque a música é muito ruim. Inclusive, esses foram os únicos musicais ao longo da primeira temporada que tiveram um propósito e que serviram à narrativa da história. Já os demais é o completo oposto. Os musicais não existem para servir ao enredo. Eles existem para servir a fórmula, para servirem a receita de bolo que a série tem. Cada Tem que fazer episódio sentido, tem 20 né? minutos e em cada episódio temos um total de 2 musicais. Isso claramente acaba prejudicando Esse é um tipo de desenho que não era pra ter musical. o roteiro da série, pois muitos desses musicais existem apenas para encher linguiça e atrapalhar demais o ritmo da história, que já é lento, e outros parecem que existem apenas para disfarçar a falta de Talvez eu dê uma capacidade chance, dos roteiristas de escreverem bons diálogos. Tipo, por que você vai perder tempo escrevendo uma cena de debate foda e com argumentos complexos entre o céu e o inferno, já que isso aqui na teoria é um desenho focado pro público adulto e seria justamente a ocasião perfeita para você trabalhar esse tipo de situação? Pra que fazer isso se você pode simplesmente fazer um musical bobinho, cheio de piadoca forçada e palavrão, e que com certeza não vai conseguir transmitir o peso que aquele momento carrega? Até mesmo cenas mais simples, onde o ideal é você apenas deixar os personagens conversando de uma maneira mais humana para estreitarem seus laços com naturalidade, os caras enfiam um caralho do musical para estragarem completamente a vibe do momento. O musical não existe para agregar valor à narrativa da história. Ele existe porque sim, porque tem que ter 2 musicais por episódio, tornando a experiência de assistir Hazbin Hotel muito irritante, já que a história é mal escrita, o humor é horrível e os musicais são uma desgraça. Cara, minha pinga tá estralando! Sinceramente, eu não consigo entender como isso aqui Piada, tem fã, assim, mas acredite, piada. ele tem. E Muita piada. provavelmente eu serei muito xingado nesse vídeo. Dito isso, nota 2 pra Hazbin Hotel, o desenho é muito ruim. Então é isso, Eu galera. não dou nenhuma nota Obrigado porque eu não por ter assisti, assistido. então. Espero que vocês tenham Valeu. gostado e se divertido muito. E até semana que vem. Bom, chat, já que vocês tenham gostado do vídeo, é isso. Valeu, falou, fui.